nosso tema é registro fóssil. O que os fósseis nos revelam? Será que é possível defender o criacionismo, mesmo diante dos fósseis já encontrados pelo mundo? Bom, primeiro, precisamos entender o que é e qual a importância do registro fóssil no nosso debate. De acordo com o site Só Biologia, a totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Olhar para a totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é como olhar para uma janela para o passado. O registro fóssil nos ajuda a responder profundas perguntas que dizem respeito às nossas origens. Como eram os seres que andaram na Terra antes de nós? E como nós chegamos até aqui? De início, na visão evolucionista, quero mostrar um desenho elaborado por Charles Darwin, o autor do livro A Origem das Espécies. Trata-se de um desenho com linhas simples, conhecido como a Árvore da Vida, e no canto superior esquerdo, Darwin registrou I think, ou seja, eu penso, para expressar o seu entendimento de que os ramos da diversidade da vida na Terra tiveram uma raiz comum. Em outras palavras, toda vida teve uma origem comum de um ou de poucos seres primordiais que foram evoluindo e mudando até que toda a diversidade da vida como a conhecemos estivesse pronta e acabada. A ideia é que os seres foram partindo do modo mais simples para o mais complexo, com o passar de milhões de anos, conforme novos órgãos e funções complexas foram sendo desenvolvidas e aprimoradas. Considerando então a complexidade de seres atuais e sua espantosa diversidade, há de se considerar que existiram então um número também espantoso de criaturas intermediárias. Afinal, quantas gerações de mamíferos intermediários não separaram uma gigantesca baleia, que é sim um mamífero dos oceanos, de um pequeno morcego, que também é um mamífero, que ocupa os ares? Se tais passos evolutivos sucessivos são verdadeiros, como preleciona Charles Darwin, é de se esperar que uma infinidade de seres intermediários também tenham povoado a Terra por milhões de anos, certo? Apesar de não ser esse o tema do vídeo, quero ressaltar aqui que existem dois tipos de evolução. Primeira é uma chamada de microevolução. Quero dar o conceito do Dr. Adalto Lourenço, um físico que reside hoje nos Estados Unidos, e ele cita microevolução como sendo a recombinação do material genético existente, e a macroevolução seria o aprimoramento do material existente. Também, conforme o Adalto Lourenço, a macroevolução seria o aparecimento de material genético novo. Seria então o que possibilitaria que mamíferos terrestres, como antílopes, se transformassem em mamíferos aquáticos, como baleias. A microevolução é facilmente observada. Afinal, há uma variedade de material genético que se mistura e recombina. Algumas características são herdadas dos pais, outras características são herdadas das mães, e não há novidade nisso. Por exemplo, qual a variedade da cor dos olhos que uma pessoa pode ter? E todas essas variações estão no código genético humano, a microevolução. Então nada mais é do que a recombinação do material genético. A microevolução definitivamente é real. Quanto à macroevolução, a história muda um pouco. A criação de novo código genético, de aprimoramento, mudança de uma espécie em outra, de novos órgãos, profundas mudanças nas estruturas. Então, precisaríamos de analisar o registro fóssil e verificar se essas estruturas realmente variaram conforme predito pelo evolucionismo, a ponto de que, por exemplo, um mamífero variar de um morcego a uma baleia. Então vamos olhar pela janela para o passado e verificar se a macroevolução aconteceu. Vamos buscar criaturas intermediárias, seres de transição. Vamos buscar algum animal meio réptil, talvez meio pássaro, ou algum ser de transição que não seja mamífero e nem réptil e nem ave, ou algo intermediário entre os grupos conhecidos. Bom, Darwin tentou
e não encontrou. O próprio Darwin reconhece que essas criaturas intermediárias não foram encontradas. E deixo aqui para vocês uma citação do livro do próprio Darwin, e ele nos revela o seguinte: mas na mesma proporção em que esse processo de exterminação ocorreu em escala gigantesca, o número de variedades intermediárias que devem ter existido pode ter sido imenso. Por que então as formações geológicas e suas camadas não estão repletas desses elos intermediários? A genealogia com certeza não revela essa cadeia orgânica de graduação sutil. E talvez seja a objeção mais óbvia e séria que pode ser usada contra a minha teoria. A citação demonstra que, apesar de ter procurado no registro fóssil alguma criatura intermediária, pois apenas uma seria suficiente para confirmar toda a teoria. Afinal, se uma criatura evoluiu de mudanças graduais, é possível então deduzir que as outras surgiram também da mesma maneira. Só que Darwin olhou para o registro fóssil e simplesmente não encontrou, e registrou essa citação no livro A Origem das Espécies. Bom, como Darwin escreveu seu livro há muitos anos, pode ser que naquela época ele não tinha um exemplo de criatura intermediária no registro fóssil, e pode ser que hoje nós tenhamos encontrado alguma criatura intermediária. Será? Vou mostrar para vocês então uma outra citação, uma publicação do The Field Museum of Natural History Bulletin de David Halp, intitulado de Conflicts Between Darwin and Paleontology, conflitos entre Darwin e a paleontologia, e apresentou o seguinte argumento: bem, nós estamos agora aproximadamente 120 anos após Darwin e o conhecimento sobre o registro fóssil foi amplamente expandido. Nós temos agora aproximadamente 1/4 milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado e, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplares de transição evolucionária que possuímos durante o tempo de Darwin. Eu quero dizer com isso que alguns dos casos clássicos de uma mudança darwiniana no registro fóssil, tal como a evolução do cavalo na América do Norte, tem sido descartada ou modificada como resultado de informação detalhada. Aquilo que parecia ser uma simples progressão exata, quando relativamente poucos dados eram disponíveis, agora parece ser muito mais complexo e muito menos gradualista. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses 120 anos. E nós ainda temos um registro que mostra mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como uma consequência mais racional da seleção natural. De fato, quando olhamos para o registro fóssil, não encontramos criaturas intermediárias que deveriam ter aparecido aos milhões. Se essas criaturas existiram mesmo, o registro fóssil deveria estar repleto dessas criaturas, mas elas não foram encontradas. Certo. Mas o que foi encontrado então e quais as suas características? O paleontólogo e biólogo J. Stephen Gould relatou duas características dos fósseis e nos revelam o seguinte: a história da maioria das espécies fósseis inclui dois aspectos particularmente incoerentes com o gradualismo, ou seja, a mudança gradual das espécies conforme Charles Darwin. Primeiro, estase. A maioria das espécies não exibe nenhuma mudança direcional durante o período delas na Terra. Mostram-se no registro fóssil muito parecidas com o que eram quando desapareceram. A alteração morfológica é geralmente limitada e sem direção. 2. O aparecimento repentino. Em qualquer área, local, uma espécie não aparece gradualmente por transformação constante de seus ancestrais, aparece de uma vez e formada plenamente. Ressalto que nós não estamos falando de um texto religioso cristão, mas um artigo científico elaborado por um paleontólogo. Bom, com tudo isso que mostrei, é exatamente o oposto do que esperávamos encontrar. Onde estão as criaturas intermediárias e por que elas não existem no registro fóssil? Ora, toda variação que conseguimos verificar
pode ser explicada pela microevolução e pela recombinação genética. É possível que todos os seres apresentem um grau de variabilidade pela possibilidade de recombinação do material genético já existente. Somos todos diferentes. E com essa diferença, conseguimos produzir uma imensa variedade de características. Apesar de todas essas diferenças, continuamos sendo todos humanos. Como é possível perceber, toda minha sustentação teórica neste vídeo não se baseia em opiniões ou dogmas, mas em embasamento sério e científico. Apresento assim mais uma citação, dessa vez de Philip Johnson. A razão pelo qual os cães não ficam tão grandes como elefantes, muito menos se transformam em elefantes, não é pelo fato que não os temos cruzado há muito tempo. Os cães não têm capacidade genética para aquele grau de mudança e eles param de crescer quando o limite genético é atingido. Então, a variabilidade dos seres, ela é sim possível, mas é uma variabilidade limitada. É possível variar os seres conforme a microevolução, que o seu código genético permite variar. Já a macroevolução não seria possível, e uma grande evidência de que a macroevolução não é observada é que o registro fóssil se encontra completamente vazio de suas variações. Para finalizar o vídeo, faço com vocês uma última citação. Resumindo, se a evolução significa a mudança gradual de um tipo de organismo em outro tipo, a característica eminente do registro fóssil é a ausência de evidência a favor da evolução. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.